paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Quero compartilhar convosco uma mensagem da palavra de Deus que traz por título o tema do vídeo está aí. As duas fases da fé dos discípulos. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, antes de começar a pregar a palavra de Deus, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, por gentileza. Deixe o seu like, a sua curtida e principalmente compartilhe com seus amigos e irmãos este canal que iremos juntos divulgar a palavra de Deus. Aleluia! Oh, meu irmão, as duas fases da fé dos discípulos. A primeira fase foi quando eles viram, literalmente eles viram, contemplaram a olho nu a imagem, a pessoa do Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui. A primeira fase da fé dos discípulos foi quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou em carne e o Verbo se fez carne. Foi neste momento que eles tiveram a fé, creram em Jesus Cristo, mas esta fé era uma fé visível, palpável. Eles contemplavam, eles viram, eles caminharam, andaram, tocaram em Jesus Cristo, literalmente. Veja, esta é a primeira fase da fé dos discípulos de Jesus Cristo. Aleluia! Pois Jesus estava fisicamente perante os seus olhos, os olhos da humanidade daquela época. Eles contemplavam fisicamente a Cristo e criam, acreditavam, tinham fé em Jesus Cristo e alcançava a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua salvação, pois eles contemplavam a Cristo em carne, em pessoa, na sua frente. Esta é a primeira dimensão da fé dos discípulos e de todos aqueles que da sua época creram, confiaram em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Aleluia! Então, irmãos, observamos, é a primeira dimensão, é o primeiro nível da fé. Uma fé visível, palpável.
Ali, a olho nu, eles contemplavam, tocavam, andavam, estiveram literalmente com Cristo. Que privilégio, que grandeza, aleluia, eles tiveram de tocar, de ver, de crer no Verbo vivo. Aleluia, glória a Jesus para sempre. Agora, meu irmão, meu amigo, Jesus iria morrer como de fato morreu, se entregou por nossas vidas e ressuscitou e vive para sempre. Aleluia! Quando Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia nos diz que agora os discípulos vão entrar na segunda fase da fé em Jesus Cristo. Vejamos, após Jesus ressuscitar, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos, algumas discípulas ou mulheres da época que seguiam a Jesus Cristo. Ele aparece algumas vezes aos seus servos e servas, mas após esses dias, ele é assunto ao céu, ele volta para o céu, à destra de Deus, e aqui fica os discípulos. Agora, eles não têm mais Jesus literalmente como pessoa, o Verbo encarnado em pessoa visível, palpável, alguém que eles podiam tocar, ver com seus olhos, a olho nu. Não tem mais. Ele subiu aos céus. Aleluia! E agora a fé dos discípulos precisava ser uma fé fortalecida. Esta agora é a segunda fase, uma fé viva, uma fé genuína em Jesus Cristo, mas não era mais uma fé visível, palpável, a fé que eles podiam tocar, ver. Não, esta nunca foi e nunca será a verdadeira fé. Você lembra que ele disse para Marta, Marta, não te disse, Marta, que se você crê, verás a glória de Deus. Primeiro se crê, sem ver, e depois contempla a glória de Deus, a qual seu irmão iria ressuscitar. Oh, meu irmão, os discípulos agora tiveram que ter um outro nível de fé, uma fé sem ver, uma fé sem tocar, uma fé viva, inabalável em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então veja, irmãos, quando Jesus ressuscitou, Tomé não acreditou na fala dos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Ele não acreditava e não acreditou a ponto de que Jesus teve que aparecer visivelmente
pós-ressurreição, na frente de Tomé, lá junto com os discípulos, e Tomé dizia: se eu não tocar nas marcas da ferida dele, eu não creio. Veja, a fé de Tomé era uma fé visível, era uma fé palpável, era uma fé que ele precisava tocar e ver. Esta não é a verdadeira fé. Jesus aparece a Tomé e aos discípulos de volta e ainda diz a Tomé: Tomé, veja, toque aqui com suas mãos nas marcas dos cravos e veja se sou eu ou não sou. E Tomé toca e acredita. Crê agora que Jesus ressuscitou, mas ele creu porque ele viu e tocou nas marcas de Cristo. Mas Jesus lhe faz uma poderosa declaração. Olhe o que Jesus disse para Tomé: viste, Tomé, e creste. Em verdade vos digo que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e vão crer em mim, Tomé, mas bem-aventurado é os que não viram e crerão em mim, Tomé. O que Jesus estava afirmando? Que a fé dos que vinham pós Jesus ressuscitar e ser assunto aos céus, aqueles que creram em Jesus como eu criei, como você, quem sabe, está me ouvindo, creu em Jesus Cristo, sem ver, sem tocar, sem apalpar. Você creu sem ver, sem tocar e apalpar. Estes têm a maior fé do que os discípulos. A nossa fé, aleluia, é maior que as dos discípulos, porque eles viram, eles contemplaram, eles tocaram em Jesus, no corpo de Jesus. Eles andaram literalmente com Jesus e creram em Jesus. Lógico que era preciso nessa primeira fase, pois eles eram testemunha ocular de que Cristo é real, verdadeiro. Aleluia! E eles testemunhariam ao mundo, e chegou até nós, que Cristo se encarnou e habitou entre nós. Eles disseram: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos, nós contemplamos, como os discípulos afirmavam. Lembre disto, eles eram testemunhas oculares da pessoa, da existência real, viva e poderosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que a nossa fé é maior que a fé deles, pois nós não vimos, mas nós cremos em Jesus Cristo. Viste e creste, mais bem-aventurado é os que não viram e creram em mim. Que maravilha, irmãos! As duas fases da fé dos discípulos é esta, irmão. Então a nossa fé em Jesus Cristo é grandiosa, é maravilhosa.
Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos para ver. Aleluia! A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, o verá. Aleluia! Aleluia! Todo aquele que nele crê, o verá um dia. Que privilégio, que grandeza. Oh, meu irmão, creia em Jesus Cristo. Exercite a sua fé em Jesus Cristo. Ah, meu irmão, busque Jesus Cristo com fé. A fé viva que está dentro de você. Desperte esta fé que está em você, mas sem ver. Esta é a fé. Paulo, o apóstolo, disse isto na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo disse: nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista naquilo que vemos. Isto não é fé. A fé no invisível. Aleluia! Aí um dia contemplaremos aquilo que cremos sem ver. Creia nesta palavra, pois ela é a verdade. Ela é a verdade. A fé invisível, a fé viva em Jesus Cristo, ela nos traz a maior esperança, a maior certeza de que um dia o resultado desta fé é contemplarmos a pessoa, a face de Cristo, no qual nós cremos. Aleluia! Fique, irmão, com esta breve reflexão. Que Deus derrame em seu coração esta fé, esta certeza, para que você e eu e nós alcancemos os resultados, alcancemos a salvação, a vida eterna, as promessas, as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Deus abençoe você, sua casa, sua família e a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.